Olá, tudo bem? Eu sou o William, sou engenheiro de operações, faço parte do time responsável pelo desempenho operacional do metrô de São Paulo e hoje eu irei apresentar as inovações que são aplicadas à gestão do desempenho que envolvem o MKBO5 e as ocorrências notáveis. Vamos lá? Então, vamos dar início conversando um pouquinho sobre desempenho operacional, pois o metrô busca continuamente melhorar o seu principal produto, que no caso do metrô é a viagem. A frase a seguir, ela foi retirada do nosso artigo, e ela explica bem isso. Então, para que tenhamos uma melhoria contínua, é imprescindível medir os indicadores de desempenho. Agora na tela são apresentados alguns desses indicadores. Esses indicadores são monitorados pelo metrô e, em conjunto, eles representam a qualidade do serviço. Entre esses indicadores, podemos destacar o MKBO5 e o número de ocorrências notáveis, pois esses indicadores representam aquelas ocorrências com maior tempo de interferência. As ocorrências com maior tempo de interferência podem aumentar a probabilidade de desregular a linha e as viagens, podendo assim causar transtornos aos passageiros durante a recuperação do sistema. Após essa breve explicação sobre o desempenho operacional e os indicadores, agora vamos nos aprofundar um pouco mais em conceitos relacionados ao MKBO5 e às ocorrências notáveis. Iniciaremos pelo MKBO5, cuja sigla em inglês significa quilometragem média entre ocorrências com 5 minutos ou mais. Esse indicador representa a proporção entre a quilometragem percorrida pelos carros do metrô de São Paulo e o número de ocorrências com 5 minutos ou mais. No slide a seguir, é possível observar a fórmula, que é a metodologia a qual é utilizada para calcular esse indicador. Esse indicador ele é calculado mês a mês e também ele é calculado a cada ano. Temos a seguir as ocorrências notáveis, ou incidentes notáveis, como também são conhecidas. Estas são aquelas ocorrências que possuem os maiores tempos de interferência na operação comercial. A caracterização de uma ocorrência como notável é feita pelo supervisor do centro de controle, de acordo com o dia e com o horário da ocorrência. Então, podemos concluir que toda ocorrência notável também é classificada como MKBO5. Entretanto, devido ao alto impacto da ocorrência notável, esse tipo de ocorrência é tratado de maneira mais aprofundada por um grupo específico. Cabe a observação que nem sempre a ocorrência MKBO5 ou notável é provocada por falha de equipamento. Elas também podem ser provocadas por fatores externos à companhia. Independente do fator gerador que provocou a ocorrência, todas elas são tratadas através de um sistema de gestão envolvendo times da gerência de operação e da gerência de manutenção. E aí, nesse sistema de gestão que faz a análise dessas ocorrências, é aonde foi detectada as oportunidades de inovação, a qual será explicada a seguir. Agora que já foram apresentados os indicadores e a forma com que é feita a sua gestão, vamos falar das inovações. Então, o termo inovação ele pode ser utilizado para as atividades de gestão, onde haja a difusão e adoção de novidades. A seguir,
é apresentado algumas ideias de como pode ser feito ou aplicado inovação dentro da gestão. Então, por exemplo, podemos ter inovação aplicado às novas especificações técnicas, podemos inovar com novos componentes e novos materiais, inovar também através de software ou ainda criar facilidades de uso no processo ou de ferramentas. Utilizaremos o Design Thinking para explicar como que foi feito o processo de inovação. Inicialmente, temos a fase de imersão. Nessa fase, os participantes do processo de inovação, eles fizeram exatamente isso, fizeram uma imersão nos processos existentes. Ou seja, participaram de todo o processo de análise e gestão das ocorrências do MKBO5, de ocorrências notáveis, entenderam como funcionam os planos de ação. E, além disso, foram feitas pesquisas com outros analistas, a fim de se obter mais ideias que poderiam ser utilizados dentro do ciclo de inovação. Passando para a próxima fase, houve um momento de ideação, ou seja, nessa fase, o grupo responsável pela inovação do processo elencou uma série de ideias. Através de brainstorming, o grupo conseguiu visualizar e debater possíveis melhorias que podiam ser aplicadas ao processo. E daí se construiu-se um protótipo, que é a próxima fase, prototipação. Esse protótipo ele funcionou como uma proposta. Então, ele foi apresentado àquelas pessoas que já faziam parte do processo e também ele foi apresentado à alta direção da empresa. Ou seja, daí também surgiram outras ideias e outras melhorias. Então, a gente tem um ciclo que a gente chama de melhoria contínua. Bom, após esse processo ter sido redesenhado na prototipação e ter sido também aperfeiçoado no ciclo de melhoria contínua, houve de fato aí a implantação, através dessa nova fase aí, que é a implementação do projeto. Então, a partir daí, temos um produto, um novo método com inovações no sistema de gestão. Essas inovações que foram implementadas, eu vou dar o mérito aqui ao coautor do artigo, o engenheiro Charles Yuri, que será chamado aqui para apresentar para vocês esses conjuntos de inovações. O Charles Yuri participou ativamente da fase de implantação, onde foi criado a ferramenta, muito em parte por ele, que é utilizado hoje no sistema de gestão. Então ele tem bastante propriedade aí para falar dessas inovações. Então, Charles Yuri, eu passo a palavra para você, mestre. Olá, William. Olá a todos que estão nos assistindo. É com alegria que eu dou continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando da parte de análise dos resultados, começando, inclusive, mostrando a implementação desse novo processo, que foi desenhado e implementado por mim, mas, sobretudo, pelo Marcos Jurado Rosa, coordenador do processo e também coautor do artigo. Então, falando um pouquinho da análise dos resultados que nós tivemos, nós remetemos primeiro à origem do nosso trabalho, né? Em 2018, nós tivemos um trabalho apresentado, inclusive aqui mesmo na IAMESP, falando de uma nova abordagem integrada com times da operação e da manutenção para tratar esse tipo de ocorrência, né? MKBO5 e ocorrências notáveis. Nesse trabalho que nós estamos apresentando agora, nós tivemos a formalização desse grupo de trabalho pela alta direção da empresa,
para que esse grupo se dedicasse justamente à análise das ocorrências e, sobretudo, à implantação de planos de ação que pudessem reduzir os efeitos dessas ocorrências ou eliminá-las do sistema, né, de forma a tornar o produto viagem que nós oferecemos aos passageiros cada vez melhores. Então, nós tivemos a formalização desse grupo de trabalho e nós passamos também a desenhar e implementar processos digitalizados utilizando ferramentas da Microsoft que foram disponibilizadas pela empresa, que nos auxiliaram muito, né, na parte do cadastro, automatização, informação, armazenamento, controle e revisão de tudo aquilo que pertencia a essas ocorrências notáveis. Então, tudo parte de um cadastro que é feito em um formulário digital através do Microsoft Forms. Como o William falou, o cadastro dessa ocorrência notável ela é feita pelo supervisor do centro de controle, e quando ele cadastra essa ocorrência, todas as informações vão para um software que é o Power Automate, que reúne esse pacote e dispara para outros softwares. Então, essas informações do cadastro, elas são enviadas para uma lista, né, o Microsoft List, armazenado no SharePoint, e todas as informações repassadas pelo supervisor, como data, hora da ocorrência, tudo aquilo que foi observado, empregados envolvidos, inclusive sugestões de melhoria para o processo advindas do próprio centro de controle, tudo aquilo fica armazenado, então, em uma lista no SharePoint, que pode também ser revisitada pelo grupo de trabalho e outras pessoas envolvidas no processo. Essas informações também são encaminhadas por e-mail, né? Então, nós temos aí o símbolo do Microsoft Outlook, que encaminha um e-mail informativo de um cadastro de uma nova ocorrência notável ao grupo de trabalho e também outras pessoas necessárias para conhecimento, inclusive com e-mails dedicados à alta gestão da empresa para conhecimento dessa nova ocorrência notável. Parte dessa informação também segue para uma equipe dedicada no Microsoft Teams, que recebe uma mensagem específica sobre um cadastro de uma nova ocorrência. E também gera-se um diretório específico onde serão armazenadas, nesse diretório, todas as informações referentes a essa ocorrência notável. Então, todos os relatórios técnicos, relatórios operacionais, cronologia do evento, então tudo fica registrado nesse diretório. E tudo isso, como eu já adiantei, ele vai ser recebido e tem um acesso a um grupo de trabalho específico, que foi aquele formalizado pela alta direção, e que esse grupo tem acesso a qualquer momento, né, através de uma equipe cadastrada no Microsoft Teams. Tudo em um ambiente seguro e dedicado somente a pessoas específicas. Bom, quais são as vantagens dessa digitalização do processo, né? Primeiro, que nós não temos o trâmite em papel, né? Ele foi eliminado do processo, o que gera uma economia, né? Tanto para a empresa, mas também contribui ecologicamente aí com o nosso planeta. A questão da segurança, ou seja, nós temos então um processo onde pessoas específicas são cadastradas para ter acesso a determinado tipo de informação, né? E isso é uma política, então, inclusive designada pelo próprio metrô, que contém dupla verificação de senha e segue, então, as normas da companhia aí para a segurança da informação. E nós trabalhamos de forma muito colaborativa hoje, né? Sobretudo por conta da pandemia da Covid-19, isso passou a ser algo cada vez mais frequente, ou seja, pessoas que estão fisicamente distantes, de times diferentes, seja da operação, ou seja da manutenção, mas que têm acesso a arquivos relevantes para análise, aonde quer que estejam, a qualquer hora, em qualquer momento,
aí facilitando a distribuição de informação e a tomada de decisões também. Bom, com isso, dado então o disparo de todo o processo, onde todas as pessoas elas tomam conhecimento de uma nova ocorrência cadastrada, nós temos a figura então de um analista, e esse analista ele tem a tarefa de reunir todo o material que é disponibilizado pelo grupo de trabalho, sobretudo daquelas pessoas que tiveram o seu sistema, né, afetado. Então, ela reúne as informações, faz uma análise prévia de tudo aquilo que foi disponibilizado naquele diretório lá do Microsoft Teams, que foi criado automaticamente, né, pelo fluxo, e faz uma análise prévia da ocorrência. Tudo isso para ter o quê? Uma reunião mais objetiva. E também iniciado, né, por conta da pandemia da Covid-19, nós tivemos aí a adesão das reuniões virtuais, né? E essas reuniões virtuais, a agenda delas são encaminhadas aos empregados responsáveis pelos sistemas afetados e aqueles envolvidos no incidente. Tudo isso para deixar o mais objetivo possível, ou seja, convidando aquelas pessoas específicas para a análise da ocorrência notável. Tudo isso, né, com um acesso transparente às informações de ambas as gerências, ou seja, todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo para unificar a informação e melhorar na tomada de decisão. Bom, como eu falei, né, no início, o objetivo maior desse nosso trabalho, com a formalização do grupo de trabalho, com a adoção de um fluxo automático de armazenamento das informações e distribuição também dos informativos, é fazer, no caso, reuniões objetivas e que nessas reuniões, envolvendo pessoas específicas que tratam dos assuntos para minimizar ou eliminar os efeitos dessa ocorrência notável, estabelecer planos de ação que visem melhorar continuamente o desempenho operacional. Nessas reuniões, esses planos de ação são essenciais justamente para reduzir, como eu falei, né, a reincidência das ocorrências ou reduzir o tempo em casos semelhantes, de forma que os nossos passageiros nem percebam, né, a ocorrência. E esses planos de ação, eles podem envolver tanto a atualização de equipamentos, como pode envolver novos treinamentos para o quadro técnico ou para o quadro operativo, mas também a revisão de procedimentos técnicos e de operação que estão em vigor, né? Ou, quem sabe, também a implantação de outros procedimentos. Até a elaboração deste artigo, nós tínhamos registrado, então, 61 planos de ação, tanto técnicos como operacionais, e quando a gente fala operacionais, diz respeito não só à parte de operação do material rodante ou outros sistemas em si, mas também envolve a parte de segurança pública. E nós tínhamos também, então, registrados aí, concluídos em 2021, 54 planos de ação. Bom, então, realizadas as reuniões de análise e estabelecidos os planos de ação, que são o grande objetivo dessas reuniões de análise dessas ocorrências notáveis, lembrando que as reuniões de MKBO5 são realizadas em conjunto, mensalmente, né? E as reuniões de análise de cada ocorrência notável são realizadas logo após o evento, em uma data e horário acordado entre o analista e o supervisor do centro de controle. Mas nós, então, temos, né, para acompanhar o desempenho operacional e, sobretudo, acompanhar o desenrolar dos planos de ação, nós mantemos reuniões de follow-up com convocação mensal, justamente para acompanhar os itens pendentes, né, com o registro do andamento e a atualização dos prazos, ou seja, com essas reuniões específicas, tanto da parte operacional, da parte técnica e da parte de segurança pública,
nós fazemos um acompanhamento para garantir que esse plano de ação ele tenha um início e possa também ter um fim, seja ele com uma justificativa de não execução, né? Uma vez que ele pode, inclusive, ser uma sugestão de análise, uma sugestão para análise do grupo, mas como também ele pode resultar em um produto que possa demorar um certo tempo, mas que vai trazer uma vantagem grande para a operação do metrô de São Paulo. Então, o plano de ação ele só é encerrado com uma justificativa e com o desenvolvimento de um produto em si. Bom, dada então a reunião de follow-up, nós periodicamente emitimos relatórios gerenciais para informar e envolver a alta gestão nesse processo. Ou seja, nós encaminhamos mensalmente a evolução dos planos de ação, apontando os itens críticos, mas também falando das boas práticas e das lições aprendidas. E nesses relatórios gerenciais, nós destacamos os dashboards que ajudam a alta gestão, né, a identificar o nível de importância dos planos e facilita a tomada de decisão. Então, nós temos, por exemplo, planos de ação de importância média a crítica, né, e que isso vai ajudar, inclusive, o metrô a tomar as melhores decisões relacionadas à implementação de certos planos que precisam de aprovação e de alguns outros recursos. Bom, então eu faço a conclusão, né? E com alegria digo que o resultado positivo ele pôde ser observado através do desempenho das linhas operadas pelo metrô de São Paulo, né? E o que a gente apresenta aqui para vocês é o aumento do índice que mede o MKBO5 geral, de 2019 a 2021. Ou seja, nós tivemos um aumento da quilometragem percorrida pelos trens entre ocorrências que duraram mais que 5 minutos. Significa que o nosso trem andou muito mais com a diminuição desse tipo de ocorrência. E esse tipo de ocorrência só foi possível ser reduzido, primeiro, pela integração dos times da operação e da manutenção, com a adoção de um fluxo automático de disparo da informação, armazenamento e análise. E essa análise é feita tanto de maneira virtual pelo grupo de trabalho estabelecido. Esses grupos de trabalho, então, elaboram planos de ação para poder minimizar os efeitos dessa ocorrência, e essas ocorrências são acompanhadas, esses planos de ação são então acompanhados para que resultem em um produto que vise justamente minimizar a quantidade de ocorrências e aumentar a disponibilidade do sistema para o nosso passageiro. Como trabalho futuro, nós então percebemos, né, que o uso de ferramentas para compartilhar as informações e o uso de novos recursos de trabalho online permitiu um avanço de integração nos times da diretoria de operações e que nós vamos implementar novos dashboards. Estamos estudando como implementar esses novos dashboards para facilitar o acompanhamento da evolução dos planos de ação e, consequentemente, ajudar na tomada de decisões. Tudo isso também com o auxílio da tecnologia, através do pacote da Microsoft disponibilizado pelo metrô de São Paulo. Então, eu agradeço a participação de vocês que estão nos assistindo agora, né? Em nome do William, em nome do Marcos Jurado, e ficamos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, e muito obrigado.